Boa noite. Outra vez estamos aqui em mais um estudo do livro Saúde Existencial. Hoje iremos começar a abordagem do capítulo 2, o distanciamento do reino de Deus. E como de hábito, vamos para a nossa introdução através de um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Esse extraído do Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 4, versículo 35. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Então vamos aqui fazer algumas colocações que introduzam o nosso tema dessa noite. Emmanuel, claro, sempre nos convida a profundas reflexões. E por isso ele começa aqui dizendo: a vida não é apenas fenômenos de nutrição e de reprodução da espécie como sinônimo de vivência sexual. Muito mais do que isso. E aí ele continua dizendo a nós: laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Emmanuel aqui se refere a todos nós que percebemos nos objetivos, nas metas da vida, uma série de objetivos e razões que não se limitam às circunstâncias materiais, que dizem respeito aos valores transcendentais, a níveis de plenitude, de satisfação mesmo, que não estão mais acanhados à mera satisfação dos sentidos físicos. O laborioso serviço de iluminação espiritual que requisita, que pede, que insiste com cada um de nós, vem da nossa intimidade, da nossa consciência, que busca, através do despertamento espiritual, firmar-se num campo muito mais vasto e muito mais planificador de vida. E por isso ele continua dizendo a nós: valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Referindo-se, claro, como o próprio texto diz, à iluminação íntima, ao esclarecimento espiritual que vamos colhendo à medida em que dedicamos mais tempo, mais interesse na busca de iluminação íntima trazida a nós, sobretudo, pela abundância de revelação espiritual que a doutrina dos Espíritos nos presenteia. Então, vamos, com esses comentários, iniciarmos o nosso tema, o distanciamento do reino de Deus. Como temos visto, as chamadas doenças do sentido, aquelas que afetam, sobretudo, o campo emocional e psíquico, tais como depressão, ansiedade e uma série de outros distúrbios associados, dá-se pelo afastamento do homem dos objetivos essenciais da sua vida, da sua presença no mundo de provas e expiações, e que sinonimizam o distanciamento do reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Vamos analisar alguns textos de uma forma muito breve. É um capítulo bem extenso, esse capítulo do livro Saúde Existencial,
recomendamos muito a leitura de toda a obra. Aqui nós apenas iremos pincelar alguns tópicos desse capítulo para facilitar o entendimento da obra. Começa a ser feita uma análise nesse capítulo minuciosa dentro da parábola do filho pródigo, que inclusive foi objeto de análise em nosso estudo recente do livro Energia dos Chakras. Mas aqui é colocado alguns pontos que vão complementar aqueles que nós já aqui tratamos. Vamos para o primeiro deles. Todas as vezes que nos afastamos da essência divina que somos e da comunhão com Deus, indo para terras longínquas, entraremos em uma carência muito intensa. Essas terras longínquas, que aqui está entre aspas, se refere àquela empreitada realizada na parábola do filho pródigo pelo filho mais jovem, que deixa as terras do pai e, ao recolher a sua herança, busca realizações e satisfações na chamada terra longínqua, simbolizando aqui todo um campo de interesses imediatistas e materiais que nos afastam da comunhão com Deus e da comunhão com os objetivos essenciais da nossa vida. Quando isso ocorre, a consequência, como inclusive mostra a parábola, é entrarmos em uma carência muito intensa. E, de fato, até realizarmos o despertamento de consciência com retorno à casa do Pai, nós vivenciamos essa carência que é simbolizada na parábola do filho pródigo ou parábola dos dois filhos. Poderíamos denominar essa atitude do filho mais novo de doença existencial, causada pela pior doença que um ser humano pode cultivar. É dar vazão ao egoísmo e ao orgulho. Vamos analisar mais esse tópico. Poderíamos denominar essa atitude do filho mais novo de doença existencial. E, de fato, incluído nessa doença existencial, as grandes problemáticas da saúde psíquica do século pré-presente em que nos encontramos. De todas elas, a mais grave, que é a depressão, causada pela pior doença que um ser humano pode cultivar, que é dar vazão ao egoísmo e ao orgulho. E, de fato, por trás de toda atitude, quando analisamos, no caso, o início dos processos depressivos, está certo nível de revolta ou de não aceitação com determinadas circunstâncias que a vida nos trouxe e que nos causou um impacto muito doloroso. Desde a perda de entes queridos, as falências, as situações que, de certo modo, nos causaram uma dor muito grande e, em vez de termos a atitude humilde que caracteriza o aprendiz, que é aquela atitude de porque o que eu tenho a aprender com essa situação, nós enveredamos por outro aspecto, aonde dizemos a nós mesmos que não aceitamos vivenciar aquilo. Então, é por trás dessa atitude que está a ação deliberada que tomou o filho mais novo ao se afastar da casa do pai. É fundamental para cada um cair em si. Isso significa
tomar consciência de nossos próprios atos, refletindo sobre toda a carência de hoje como resultado do abuso de ontem. É esse ponto mais importante, fundamental, que é assumirmos a responsabilidade pessoal pelas escolhas erradas e não ficar culpando os outros, a vida ou as circunstâncias por aquilo que tenha nos atingido e que se apresenta como experiência, mesmo que dolorosa, de aprendizagem. Então isso significa, voltando ao texto, tomar consciência de nossos próprios atos, refletindo sobre toda a carência de hoje como resultado do abuso de ontem. Essa expressão no final desse texto é uma referência a não projetarmos a responsabilidade por situações adversas, atribuindo nem ao castigo de Deus, nem a uma má sorte, mas sim como situações que espiritualmente tínhamos necessidade de passar e de aprender com elas. É importante perceber que nossa destinação maior não é o sofrimento, mas o amor. Pois muitas pessoas que têm uma visão reencarnacionista deturpada dizem que sofrem porque estão queimando o karma. Vamos analisar com mais precisão esse posicionamento que o texto nos chama. O objetivo maior da reencarnação concedida pela misericórdia divina é a aprendizagem, é o crescimento, é a evolução. Não é a punição, e é nesse aspecto que o texto me chama a atenção. É preciso, perante situações difíceis que passemos, primeiro analisar aquelas cuja causa estão na vida presente, pelas ações desequilibradas ou iniciativas erradas que tomamos. Depois, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos aconselha, analisar aquelas cuja causa não estão na vida atual, mas a consciência dessas situações, separando elas, não é objetivando nos sentir culpados nem punidos, muito pelo contrário, mas de podermos aprender e extrair maior volume e qualidade das experiências que estejamos passando. Então, voltando aqui ao texto, é importante perceber que nossa destinação maior não é o sofrimento, mas o amor. Muitas pessoas têm uma visão reencarnacionista deturpada. Essa visão deturpada é proveniente da má interpretação da lei de ação e reação, de causa e efeito. Porque é claro que as consequências de atitudes erradas ou desastrosas traz como resultado necessidades e dificuldades que o espírito terá que passar para não ficar reincidindo no mesmo erro. Mas o objetivo não é causar sofrimento, é intensificar a aprendizagem. E não se pode, portanto, dizer que se está queimando o karma. Não é esse o objetivo.
O objetivo aqui é crescer, evoluir, aproveitar ao máximo as circunstâncias novas para o progresso do nosso espírito. Reencarnamos para desenvolver a autoconsciência, o cair em si da parábola. Esse despertar da consciência nos leva a compreender que o objetivo da vida é desenvolver o amor, o bem e o belo, e não o sofrimento, nem tampouco prazer a qualquer preço. Como foram os objetivos na parábola do filho pródigo, do filho mais novo. E que mais adiante, voltando aqui a essa expressão cair em si, é quando ele, passando por uma série de circunstâncias amargas, em vez de se revoltar, como muitas pessoas poderiam, diante da situação, ele cai em si. Ele toma consciência dos erros que cometeu e busca retificar. Então, esse despertar da consciência nos leva a compreender que o objetivo da vida é desenvolver o amor, o bem, o belo, e não o sofrimento, muito menos o prazer a qualquer preço. À medida em que nós vamos nos sensibilizando mais às revelações do mundo espiritual que nos são trazidas pela doutrina espírita, vamos ampliando um nível de sintonia com objetivos elevados que está plenamente associados aos espíritos benfeitores, aos guias da humanidade, que procuram motivar por todos os meios o melhor aproveitamento possível das circunstâncias que passamos durante a reencarnação. A reparação é realizada pelo trabalho no bem. Se não houver a reparação, o arrependimento não será real. A reparação vai reabilitar nossa consciência perante si mesma. Vamos entender aqui um pouco mais essa colocação sobre reparação. Nós temos oportunizado pela doutrina espírita um campo muito vasto de instrumentos para a reparação de quaisquer desatinos que tenhamos cometido perante as leis divinas. Esses instrumentos, claro, estão associados à prática do amor, à vivência da caridade. Há um processo de empenho e de trabalho pelo bem ao máximo desde a presente encarnação. É esse efetivamente a reparação que aqui nós somos chamados a direcionar nossa atenção. E principalmente quando diz, se não houver reparação, o arrependimento não será real. De fato, nós só nos arrependemos de algo errado que temos cometido quando tomamos iniciativas e ações que vão de encontro àquele erro cometido. Concluímos com base na análise profunda da parábola que temos 3 arquétipos, 3 modelos psicológicos que existem nessa parábola. O arquétipo do filho gozador, o arquétipo do filho arrependido e o arquétipo do filho aparentemente dedicado. Então, na parábola dos 2 irmãos ou na parábola do filho pródigo, há esses 3 arquétipos que aqui são analisados na obra. O primeiro
representa todos os seres humanos que utilizam o livre-arbítrio na prática do desamor, indo para terras longínquas, produzindo o mal para si e para os outros, tendo como consequência a carência e o sofrimento, que é representado pela experiência do filho mais jovem, quando ele requer sua parte na herança e parte para terras longínquas. É a representação, em termos de modelo, dos seres humanos que se utilizam da liberdade do livre-arbítrio para a prática do desamor. É claro que esse tipo de atitude está completamente endossada pela sociedade materialista em que vivemos, aonde muitas vezes a influência maciça pela mídia, pelo próprio convívio social, é no sentido de se aproveitar o máximo, entre aspas, a vida, em termos de gozos, de prazeres, por uma atitude desequilibrada, aonde observam a vida apenas pela circunstância do corpo, que surge no berço e se decompoiria no túmulo. Mas é nessa atitude, que é endossada pela ação do filho mais jovem, que nós aqui somos chamados a atenção. Porque quando se diz que há um modelo, que há um arquétipo, é porque existe um nível de influência no inconsciente coletivo que padronizam, que motivam esse tipo de ação pela criatura humana. E a consequência, como aqui é colocado, é a carência e o sofrimento. Desatendendo as necessidades de sua verdadeira natureza, a natureza espiritual, o homem, mais cedo ou mais tarde, vai colher frustração, sofrimento, carência. O segundo, que é a atitude do filho jovem quando se arrepende, representa a fase do filho mais novo quando ele se arrepende, cai em si e volta para a casa do pai, representando os que após as consequências da prática do desamor tomam consciência do mal que praticaram e arrependem-se. Então, o segundo modelo, o segundo paradigma que representa aquela fase em que o filho mais jovem se arrepende, é um símbolo aonde nós somos chamados a refletir até que ponto estamos incluídos, porque representa os que após sofrerem as consequências da prática do desamor, tomam consciência do mal que praticaram e de fato arrependem-se. Arrependem-se aqui no sentido de que tomam ações para reparar, para corrigir o erro realizado, principalmente como consequência de assumir a responsabilidade. É a fase de reabilitação do conflito necessário, sendo superado pelo trabalho no bem. Essa atitude representa a busca da saúde existencial. Então, ao estarmos conscientes dessa necessidade de retorno à casa do Pai, de estreitarmos os laços de comunhão com o divino que existe dentro de nós, em harmonia com o Evangelho do Cristo, nós nos sentimos motivados ao trabalho do bem, que é o trabalho reparador. Por isso o texto diz aqui no final, essa atitude representa
a busca da saúde existencial, a qual todos nós devemos nos sentir incluídos. O terceiro representa os seres. O filho mais velho, aquele filho que fica em casa e que aparentemente era dedicado ao pai. Representa os seres que desenvolvem o pseudo-amor, para aparentar uma dedicação que de fato não possuem, tentando com isso enganar os outros e até Deus. Em realidade, gera apenas o auto-engano. Aqui se inclui grande parte da humanidade que, vivendo de aparências, de representatividades sociais, aonde a atitude e o comportamento que expressam na sociedade vai de encontro àqueles que nutrem dentro de si, é o representativo simbólico do filho mais velho que ficou em casa, ficou na fazenda com o pai. Só que ficou alimentando dentro de si revolta, contrariedade, se julgando prejudicado, numa atitude de pseudo-amor e que representa ou é sinônimo de profunda infelicidade. Então, aqui nós podemos refletir, como também estando incluídos, todos aqueles que não se conscientiza dos erros, dos hábitos conflitivos com a espiritualidade ou com o Evangelho do Cristo, e que, em vez de tomarem consciência para retificar, apenas fingem e pensam que estão iludindo a sociedade ou até mesmo a Deus. Na verdade, apenas estão enganando-se a si próprios. Aqui nós interrompemos esse estudo de hoje. Esse tema nós ainda iremos concluir no próximo encontro. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.